chegando aqui, estou de volta nesse cantinho do estúdio que eu adoro. Você sabe que toda segunda, quarta e sexta tem o comentário político de Altair Magain. Alta vai trazer os bastidores de tudo isso que Paulo Miller trouxe aqui para a gente. Muito bom dia, Alta. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Esse acordo da Neoway é o segundo. O primeiro, como o Paulo explicou, foi firmado com a Controladoria Geral do Estado. O segundo, com o Ministério Público Federal. E aquele primeiro acordo, nós noticiamos aqui, foi no valor de 50 milhões. Esse segundo acordo, no valor de 72 milhões. Aí você aí em casa poderia estar somando 122 milhões, mas não. Esses valores eles não são cumulativos, ou seja, parte desses 72 milhões já são aqueles 50 milhões. O que não necessariamente significa dizer que o acordo do Ministério Público Federal tenha sido de 22 milhões. Deu para entender? 72 milhões no total. Daqueles 50 já firmados com a Controladoria Geral do Estado, já tem uma parte que a empresa deve ao Ministério Público Federal e desses 72 milhões, então, fecha esse bolo. Informações de bastidores, além de toda essa explicação que o Paulo já nos trouxe. No começo da tarde, o Ministério Público Federal divulgou a informação. Olha, foi firmado um acordo de leniência com uma empresa no valor de 72 milhões de reais, não informou o nome dessa empresa. Nós começamos a checar com várias fontes, primeiro pela coincidência. O acordo firmado tanto pela Controladoria quanto pelo Ministério Público Federal eram de teores muito semelhantes. Da mesma segunda etapa da Operação Alcatraz, que foi a Operação Hemorragia, de uma mesma empresa, citando o ramo de tecnologia, enfim, havia muita similaridade entre os dois casos. E aí, em um determinado momento da tarde, uma fonte me disse, olha, 99% que seja a Neoway. Mas como diz aquele velho sábio, né, filósofo contemporâneo, Wesley Safadão, tem aquele 1%, né? Aquele 1%, então nós ainda ficamos por mais alguns instantes sem cravar a informação e, ao mesmo tempo, procuramos a própria empresa Neoway, que confirmou. Então, a empresa confirmou ao OND que realmente firmou esse acordo de leniência. E disse o seguinte, né, diante de todos os esforços da segmentação do Departamento de Compliance, dos controles internos, a empresa considera que esse episódio, esses fatos narrados no acordo de leniência, eles são página virada, né? Tomou as medidas cabíveis na área de governança corporativa e esse seria então, né, aspas, uma página virada por parte da Neoway. E aí é interessante observar que no final da noite a empresa nos procurou para fazer assim, como é que eu posso dizer, esclarecer que não é bem isso, que talvez não tenha afirmado e tal. Olha, a gente não pode desdizer ou desfritar um ovo, né? Então, sim, foi a empresa Neoway, que aí a gente observando também em outras publicações, em outros veículos, para outros veículos ela não confirma, né? Então ficou uma situação estranha, porque ela confirmou e depois quis desconfirmar, mas já estava desconfirmado. Ou seja, já estava confirmado. Já estava confirmado, né? Ou seja, quem acompanhou a nossa apuração ao longo do dia teve uma informação mais clara, mais precisa. É sim essa empresa que, veja só, além desses valores em multas, né, também se compromete a entregar outros documentos. E há um volume muito significativo de documentos. Essa é uma informação importante. Ou seja, mais pessoas e outras histórias podem aparecer. Muita coisa deve aparecer, porque a empresa, ela, por força desse acordo de leniência, ela se compromete a apresentar com detalhes como que funcionava esse esquema, pelo menos na parte que lhe cabe, em relação principalmente a contratos com secretarias do Estado de Santa Catarina, contratos esses que começaram lá em 2006, né? Isso era governo Luiz Henrique da Silveira, e terminaram agora em 2018.
isso era governo Raimundo Colombo. Então, nos governos Luiz Henrique da Silveira e Raimundo Colombo, esse que é considerado pelo Ministério Público Federal como o maior caso de corrupção até então apurado em Santa Catarina, pelo menos no que diz respeito à apuração, às investigações, à materialidade, esse é sim o caso de maior repercussão e maior volume de informações. E também de retorno de recursos aos cofres públicos, né? Tem esse fato que é inédito, né? E importantíssimo. É importantíssimo e inédito porque foi o primeiro acordo de leniência firmado pelo governo do Estado, pela Controladoria Geral do Estado e agora também o Ministério Público Federal firmando esse acordo. A informação que a gente tem é que o processo do Ministério Público estava até um pouquinho mais adiantado que o da Controladoria, só que a Controladoria foi mais rápida, fechou primeiro esse acordo e agora vem o acordo do Ministério Público. Lembrando que o primeiro acordo foi em setembro, né? Não, foi em fevereiro, desculpa. Foi no mês de fevereiro. Então faz um pouquinho mais de um mês que esse primeiro acordo foi firmado e agora esse segundo acordo. Rapidinho, para fechar, tem um bastidor político aqui que eu queria que você falasse, que é a história do Dário Berger, que é candidatíssimo ao governo do Estado, e o Clécio Salvaro, que acho que vai ser vice mesmo, né, na chapa com o João? Rapidinho, que o tempo já esgotou. Já estourou, né? Já. O Clécio Salvaro vai a Chapecó conversar pessoalmente com o prefeito João Rodrigues, admitindo a possibilidade de renúncia, que até então ele rechaçava. E já o Dário Berger se filiou ao PSB, fez declarações em apoio à candidatura do presidente Lula e também vem aí se organizando para essa chamada frente de esquerda, vai brigar pela posição, ele disse que quer ser candidato a governador. E aí o Décio Lima também nesse grupo de esquerda está se articulando, então são essas duas frentes que se abrem. Né? Bem rapidinho, o que o Décio diz? Quem vai votar no Bolsonaro vai votar no 22 do PL para o Bolsonaro e para o governo do Estado. Quem vai votar no PT vai votar no 13 para o Lula e vai votar no 13 para o... Se tiver na urna, no 13 é mais fácil. Então esse é o argumento. Já o Dário vem com a musculatura de senador, de estar vindo de um outro partido, de sair de um outro projeto, enfim. Também tem um bastidor bem interessante aí na esquerda. Eu adoro que tenha muito bastidor para você investigar, apurar e trazer para a gente. Semana que vem te espero. Terça-feira, né? Semana que vem você vem na terça, Tá não é bom, isso? é isso. Maravilha. Ótimo final de semana para você. Até terça, então. Bom fim de semana.